10 ensinamentos que o Vaticano não quer que você saiba. O número 7 foi banido de todas as Bíblias e pode mudar tudo o que você acredita sobre a fé. Fique comigo até o final, porque cada um desses segredos é mais surpreendente que o outro. Vamos começar com o primeiro: a verdadeira idade da Terra. Enquanto a cronologia bíblica tradicional sugere que a Terra tem cerca de 6.000 anos, o próprio Observatório do Vaticano, um dos mais antigos do mundo, trabalha com a ciência moderna que estima a idade do nosso planeta em 45 bilhões de anos. Por que essa discrepância não é discutida abertamente nos sermões de domingo? A resposta pode ser para manter uma narrativa literal da Bíblia, que seria abalada por essa informação. Segundo o segredo, a existência de outros evangelhos. Você provavelmente conhece Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas e o Evangelho de Tomé ou o de Maria Madalena? Existem dezenas de textos, conhecidos como evangelhos apócrifos, que não foram incluídos na Bíblia durante o Concílio de Nicéia, no século IV. Esses textos oferecem visões muito diferentes de Jesus e seus ensinamentos. O Evangelho de Tomé, por exemplo, é uma coleção de ditos de Jesus, sem narrativa. Alguns estudiosos acreditam que eles foram excluídos por razões políticas, para unificar a doutrina cristã sob uma única visão. Terceiro, a história por trás do celibato. O celibato para os padres não foi sempre uma regra. Na verdade, por mais de 1000 anos, muitos padres, bispos e até papas eram casados e tinham filhos. A regra do celibato obrigatório só foi firmemente estabelecida no século XII. A razão oficial era a dedicação total a Deus. No entanto, muitos historiadores apontam para uma razão muito mais prática: evitar que as propriedades da igreja fossem herdadas pelas famílias dos clérigos, garantindo que a riqueza permanecesse dentro da instituição. Uma decisão mais econômica do que espiritual? Parece que sim. Quarto segredo: a verdade sobre a Inquisição. A imagem popular é de uma caça às bruxas desenfreada e tortura em massa. Embora a Inquisição tenha sido um período sombrio e terrível, com muitas vítimas inocentes, os arquivos do Vaticano, abertos parcialmente em 1998, revelaram uma realidade mais complexa. Eles mostram que a Inquisição era um sistema burocrático e legalista. Os números de execuções, embora trágicos, foram menores do que a lenda popular sugere. O Vaticano, por muito tempo, preferiu manter esses arquivos em segredo, talvez por medo de como a verdade, mesmo que complexa, seria recebida. Quinto, o papel das mulheres na igreja primitiva. Figuras como Maria Madalena são muitas vezes reduzidas a papéis secundários. No entanto, alguns textos apócrifos e pesquisas históricas sugerem que as mulheres desempenhavam papéis de liderança significativos nas primeiras comunidades cristãs. Elas eram apóstolas, diaconisas e profetisas. O Evangelho de Maria, por exemplo, a retrata como uma líder espiritual a quem Jesus confiou ensinamentos secretos. Por que essa história foi suprimida? Possivelmente para consolidar uma estrutura patriarcal na liderança da igreja. Sexto segredo: a relação do Vaticano com regimes controversos durante o século XX. Os arquivos do Vaticano sobre o período da Segunda Guerra Mundial, especialmente sob o papado de Pio XII, são um dos tópicos mais debatidos. Críticos acusam o Papa de não ter se posicionado firmemente contra o nazismo. O Vaticano defende que agiu com diplomacia silenciosa para salvar vidas. A abertura gradual e limitada desses arquivos continua a alimentar o debate, mostrando que a história não é preto e branco e que a instituição preferiu o silêncio a uma condenação aberta que poderia, em sua visão, piorar a situação. E agora, o sétimo segredo, aquele que foi supostamente banido de todas as Bíblias: a reencarnação. Você sabia que alguns dos primeiros pais da igreja, como Orígenes, um dos teólogos mais influentes do cristianismo primitivo, acreditavam na preexistência da alma e em um conceito muito similar à reencarnação? A ideia era que as almas passavam por múltiplos estágios de aprendizado e purificação antes de retornar a Deus. Essa crença foi declarada heresia no Segundo Concílio de Constantinopla, em 553 d. Código: a decisão foi, em grande parte,
política. Um sistema de reencarnação diminuiria o poder da Igreja sobre a salvação. Se você tem múltiplas chances, o papel de um intermediário que oferece o perdão em uma única vida perde força. A remoção dessa ideia da doutrina oficial garantiu que a Igreja se tornasse a guardiã exclusiva das chaves do céu. Oitavo segredo: a doação de Constantino. Por séculos, o Vaticano usou um documento chamado Doação de Constantino para justificar seu poder temporal sobre vastos territórios na Europa. O documento alegava que o imperador Constantino havia dado ao Papa Silvestre e seus sucessores o controle sobre Roma e o Império Romano do Ocidente. No século XV, um humanista chamado Lorenzo Valla provou que o documento era uma fraude, provavelmente forjado no século VIII. Mesmo depois da descoberta, a Igreja demorou muito tempo para admitir a fraude, pois sua base de poder terrestre dependia desse mito. Nono, o Banco do Vaticano, oficialmente conhecido como Instituto para as Obras de Religião. O Banco do Vaticano tem um histórico de controvérsias, incluindo acusações de lavagem de dinheiro e envolvimento em escândalos financeiros. Sua falta de transparência por décadas alimentou especulações sobre suas operações. Embora os papas recentes, como o Papa Francisco, tenham iniciado reformas significativas para aumentar a transparência, o banco permanece uma das instituições mais secretas do mundo, administrando bilhões de dólares longe do escrutínio público completo. O que exatamente acontece por trás daquelas portas é um segredo bem guardado. E, finalmente, o 10º segredo: a existência de um departamento de exorcismo ativo. Pode parecer algo saído de um filme de terror, mas o Vaticano treina e nomeia exorcistas oficialmente. A Igreja Católica leva a possessão demoníaca muito a sério e possui rituais detalhados para lidar com ela. Todos os anos, a Diocese de Roma recebe centenas de pedidos de exorcismo, enquanto a medicina moderna explicaria muitos desses casos como problemas de saúde mental. A Igreja mantém a crença na existência literal do diabo e na necessidade de combatê-lo diretamente. Este é um ensinamento que a Igreja não esconde totalmente, mas que prefere não divulgar amplamente em nossa era cética e científica. De evangelhos perdidos a decisões políticas que moldaram a fé de bilhões, esses segredos mostram que a história da Igreja é muito mais complexa e humana do que imaginamos. A verdade está lá fora, muitas vezes escondida à vista de todos. Se você gostou de desvendar esses mistérios comigo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que adora uma boa teoria. Obrigado por assistir e até a próxima.